participar. Oficialmente sejam todos bem-vindos. A gente pode utilizar a tecnologia tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E hoje estamos aqui usando ela para o lado positivo. Podemos fazer as interações que gostaríamos de fazer como irmãos, estar próximos, né? Compartilhando o calor humano, o amor de Deus. Mas vamos tentar fazer o mais dinâmico possível essa aula, que a gente possa participar e aprender bastante. Todos nós estudando mais a palavra, vamos cada vez ficar mais preparados para não só para essa, vamos dizer assim, para essa pandemia que está passando aí agora, mas também para outros momentos. Muito bem. Nina, você ora para a gente começar, por favor? Ora sim. Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque nós temos essa opção de darmos continuidade a esse estudo que é tão importante para nossas vidas. Esse estudo que tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas têm sido transformadas através do estudo, e agora nós conseguimos, mesmo no meio de uma crise, de uma situação tão difícil, de uma forma segura, darmos continuidade ao estudo da Tua Palavra. Pedimos humildemente a presença do Senhor, interagindo cada um de nós, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua vontade. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu vou compartilhar aqui uma imagem para que a gente possa estar aí interagindo juntos. Todos estão vendo aí o nosso tema? Sim, eu estou vendo. De Cristo no Púlpito. Maravilha. Então, a nossa lição, a sexta lição, fala exatamente sobre o ministério de Cristo no pátio. Antes da gente começar, é necessário que nós possamos entender algumas coisas. Até então, nós já estudamos e vimos que tudo do santuário, toda a movimentação, toda a orientação que Deus deu para os homens fazerem o santuário, na realidade era tudo um simbolismo para o verdadeiro santuário que existe no céu e para a verdadeira morte do Cordeiro. Cordeiro que nós sabemos que é Cristo Jesus. Então, antes da gente começar a entender um pouco como é que Jesus interage nesse ministério a partir do pátio, e nós vamos perceber nas próximas aulas que não só os símbolos, como nós já estudamos, representavam Jesus, mas como Jesus passou por cada etapa no seu ministério, continua passando até hoje no céu, elementos que faziam parte do santuário terrestre. Não é que a gente vai pensar que o santuário terrestre precisa ser retornado, não é isso. É que, na realidade, ao estudarmos esses elementos, nós passamos a entender mais, não só sobre a vida de Cristo Jesus, sobre os elementos do santuário, principalmente em que opção que nós estamos, em que momento da história nós vivemos. Até comentava ainda há pouco sobre a questão do ministério, das pessoas, né, estarem um pouco, será que é o fim do mundo? Será que não é? Bom, nós que estudamos a palavra de Deus, nós temos a convicção de que não é bem dessa forma que o mundo vai terminar. Agora, tudo isso são sinais da volta de Jesus. Bom, como nós já tínhamos estudado em lições anteriores, por favor, fiquem à vontade para interromper, e daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas, né, para que a gente não fique só um monólogo. Todos nós sabemos de onde começou o mal. Qual foi a origem do mal? O mal começou aqui na Terra? Ou começou no céu? Começou no céu, lá no santuário. Exatamente. E para nós é muito difícil entender como é que um anjo de luz, um anjo feito por um ser perfeito, que é Deus, afinal de contas Deus é perfeito, um anjo num ambiente perfeito, criado por um Deus perfeito, que era perfeito, e no seu coração criou-se iniquidade. Nós já vimos, então, que essa batalha que iniciou-se, conforme o professor Silfarner falou, começou no céu, foi transferida, então, para a terra. Nós sabemos que os nossos pais, Adão e Eva, entregaram
esse mundo nas mãos do usurpador. Por isso que quando nós vemos algumas menções de que as pessoas dizem assim, aqui nós vivemos um inferno, aqui, de certa forma não estão tão errados, porque com certeza aqui não é o céu. Um dia já foi um paraíso, um dia já foi um local perfeito criado por Deus, mas o ser humano, através de Adão e Eva, entregou nas mãos de Lúcifer a administração que deveria ser dele. Por isso que nós temos calamidades, por isso que nós temos esses vírus, por isso que nós temos tanta morte, porque esse mundo está entregue ao inimigo. E Deus vai resgatar esse mundo, transformar num novo céu, na nova terra. Até comentamos isso na última aula. Agora, ele ainda não fez isso. Como é que ele fez? Ele então deixou elementos na nossa história para que desde lá atrás, desde quando o homem pecou, vocês estão acompanhando comigo o Data Show, né? Está mudando aí para vocês, só para me saber? Sim. Ok. Sim. Então, desde o início, quando Cristo, quando o homem pecou, Deus já tinha um plano de salvação. E de lá para cá, nós vivemos sempre duas eras. A era antes de Cristo e agora a era depois de Cristo. Muito bem. Então, desde o começo, o homem, através da sua escolha, passou a participar de um plano de salvação. Que plano era esse? Um dia, um verdadeiro cordeiro, no caso Jesus Cristo, viria e morreria no lugar daquele cordeiro que estava sendo morto. Aquele que foi morto lá no primeiro sacrifício feito lá com Adão e com Eva. E Deus, obviamente, ensinou todas essas cerimônias, todos esses rituais que apontavam para a morte de Cristo e seu ministério celestial. A intenção de Deus era ensinar para o ser humano que a consequência do pecado era a morte, e que ele deveria morrer, mas que havia uma intervenção divina, no caso o próprio Deus, que iria um dia morrer no lugar do ser humano. Muito bem. Pensando nisso, a gente pode ver o Salmo 77, verso 13, que diz: o teu caminho, ó Deus, é o santuário. Deus é tão grande como o nosso Deus. O santuário foi feito literalmente para que os homens caminhassem mais próximos de Deus. Isso não foi o que aconteceu. Nós sabemos que, com o passar do tempo, o santuário se tornou algo tão banal, que a própria presença de Deus já se afastou dali e ali já não habitava mais. E nós, inclusive, conhecemos em que momento é que houve essa ruptura, onde começamos uma nova aliança. Foi exatamente a partir da morte de Cristo. Tudo isso começa exatamente no nascimento de Cristo Jesus. Conforme Gálatas 4, verso 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. E é interessante que esse sacrifício podia ser feito por outro ser. Será que era possível, por exemplo, um anjo tomar o lugar de Cristo? O que vocês acham? Seria possível um anjo tomar o lugar de Cristo? Aí, se ela se lembrasse, se ela não fosse tão magna, eu ia encher o saco dela. Então, Ela não entendeu. estão me ouvindo? Eu posso brincar, eu quero brincar. Se o Fábio está com o microfone ligado. Alô? Oi? Oi, vocês estão me ouvindo agora? Sim, eu estou ouvindo, Pontes. Opa, então, voltando à pergunta, seria possível tomar o lugar de Cristo? Seria possível um anjo tomar o lugar de Cristo? O que vocês acham? Não seria possível. Não seria possível. E aí a gente para e pensa, mas é uma morte, foi um Deus que veio para cá e morreu. Pensem comigo uma coisa, se Deus tivesse vindo para cá como Deus em sua plenitude, era algum sacrifício um imortal morrer? Não poderia, né? Então, o grande sacrifício de Cristo é justamente o fato dele ter nascido, conforme o texto que nós estamos vendo na tela, ele ter nascido sobre a lei, ou seja, ele nasceu já no ambiente de pecado.
E o grande legado que Cristo nos deixou foi que, mesmo nascendo de mulher, ele conseguiu não pecar. E aí a grande magnitude do sacrifício dele. Você pode imaginar, por exemplo, o ser humano. Conde? Pode falar. Eu queria só interromper rapidinho. Me veio uma dúvida. Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei dos homens naquela época? Também. Porque lembre-se que nós estávamos passando por uma outra lei, que era a lei todo nascido de mulher vai estar o quê? Consequentemente, no pecado. Então, esse nascido sobre a lei, você pode até ver que no texto ele não coloca aquela lei com L maiúsculo, indicando que eram os 10 mandamentos, era a indicação de que ele estava nascido exatamente no meio do pecado. E esse é que é o grande sacrifício. Não é nenhuma menção de fato dele seguir ou não seguir determinadas leis, mas é principalmente pelo fato de que, ao nascer como um pecador, porque, convenhamos, todo nascido de mulher, ele é o quê? Pecador. Então, Jesus nasceu um pecador. Por isso, inclusive, que ele, lá na frente, que a gente vai já estudar, ele chegou a se batizar para iniciar o seu ministério. Então, o batismo era a morte dos pecados e o início de uma nova vida. Muitas pessoas questionam isso, né? E dizem assim, Jesus fazia milagres, Jesus podia tudo, Jesus não foi sacrifício nenhum. Amigos, ele estava aqui com todas as tendências pecaminosas que nós temos. Claro, ele foi fruto do Espírito? Sim. Foi orientado por Deus o tempo inteiro? Claro que sim. Se não fosse assim, ele não teria conseguido realizar tal tarefa. Mas ele estava aqui como homem sujeito às mesmas debilidades que nós temos. Por exemplo, Jesus sentiu fome? O que vocês acham? Sim. Deus sente fome? Não. Jesus sentiu cansaço, sentiu medo, sentiu todas as sensações que o ser humano sente. Por isso que o grande interessante disso aí, por isso que ele é o nosso advogado, pastor, fique à vontade para interromper a qualquer momento, viu? Eu não tinha visto que o senhor tinha entrado aí. A grande magnitude é que, como homem, ele conseguiu se manter fiel, se manter preservado e conseguiu levar à frente a missão de salvação. Se Jesus tivesse pecado, nós estaríamos aqui hoje? O que vocês acham? Não. Ou se ele tivesse desistido? Porque teve um certo momento que ele disse, Pai, se for possível, faça o quê? Afaste de mim esse cálice. Então, observem que ele passou por tudo isso. Agora, tem uma grande diferença no ministério de Jesus para o nosso. E algo que transformou Jesus no grande mestre que ele é e no grande salvador. Qual era a relação de Jesus para com o Pai? Ele não estava mais exercendo toda a sua plenitude aqui na terra. Mas, se você observar todos os momentos em que Jesus não estava pregando, ele estava fazendo o quê? Orando e jejuando. Automaticamente, isso fazia com que ele tivesse uma ligação muito próxima com Deus. E ele sentiu essa falta da ligação de Deus quando ele recebeu sobre ele todos os pecados. E aí, o que ele disse na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu ali o corte, né? A ligação que ele tinha para com Deus. Muito bem. Continuando o nosso texto, nós vamos entender então que inclusive João capítulo 1, verso 14, o evangelista João diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Esse termo, inclusive ele está em destaque no grego, que ele foi vamos dizer assim, uma artimanha linguística que João utilizou. Porque esse verbo, no grego, ele não existe dessa forma. O mais próximo dessa palavra em grego, a sua raiz, seria tabernáculo. Então, é como se João estivesse dizendo assim, que Jesus andou entre nós no tabernáculo, ou esteve tabernaculando, se é que pode existir uma palavra. Tabernaculou entre nós.
Isso, obrigado, pastor. Então, esse seria o termo mais próximo, exatamente, do que Jesus fez. Uma menção clara e evidente de que o tabernáculo tinha um propósito. Pensando nisso, nós vamos entender um pouquinho hoje, revisar só como funcionava a questão do tabernáculo e entender qual foi o papel de Jesus durante o princípio da entrada nele no santuário, ou seja, os primeiros momentos ali no tabernáculo, no pátio. Na próxima aula nós vamos ver no lugar santo, depois no lugar santíssimo. Vocês observam aí como era o primeiro tabernáculo feito? Era cercado por lonas, como se fosse lonas, né? Provavelmente feitas de pele, e em volta todas as tribos estavam colocadas ao redor. E era muito interessante que no livro de Números nós podemos ver ali que Deus diz assim, olha, a tribo de Dan vai ficar ao norte, a tribo de Ruben vai ficar ao sul, Efraim vai ficar ao oeste, Judá vai ficar ao leste. Agora, a entrada do tabernáculo estava sempre apontando para o leste. Você parou e pensou por que Deus disse claramente? Eles passaram 40 anos andando com esse, vamos dizer assim, com essa tenda. Desmontava, montava, né? Inclusive tinha um grupo específico, os levitas, né, que eram divididos em famílias, os coatitas, os menaratitas e os gersonitas. Esses eram responsáveis por desmontar, mas quando eles montavam de novo, eles sempre montavam de forma que o tabernáculo ficasse com a sua entrada apontando para o leste. Quem me ajuda? Por que Deus foi tão criterioso em pedir para... Não podia colocar o tabernáculo ora apontando para o norte, ora apontando para o sul? Por que então tinha que apontar especificamente para o leste? Pararam e pensaram sobre isso? Alguém com exceção do pastor, que deve saber, né? Alguém gostaria de explicar por que disso? Se fala, eu voltei o teu som, tá? Eu tinha desativado sem querer. Então, alguém se habilita? Pastor, se habilita? Bem, amigo, a gente pode dar aqui uma colaboração, né? Quando o povo ele sai do Egito, um dos principais deuses que existiam para o Egito era um deus chamado Deus Ra, era o Deus Sol. E era normal para os egípcios, pela manhã, eles adorarem ao nascer desse Deus, ao nascer do sol, eles viravam de frente para o sol e eles adoravam. Quando Deus ele faz esse pedido do posicionamento do tabernáculo, rejeitando toda essa cultura de idolatria, principalmente dando as costas para o Deus Sol. Ou seja, quando o tabernáculo, a entrada dele está virada para o leste, então quem entrasse no templo, ele tinha que automaticamente dar as costas para esses deuses pagãos, que entre eles o principal era o Deus Sol. Continuou, inclusive, essa adoração ao sol por centenas de anos depois, né? Acho que quase todas as culturas do passado adoravam o sol. Não foi diferente com os romanos. Mas, obrigado, pastor, exatamente isso. Você falou dos romanos, o interessante é que uma das últimas nações que Roma ela destrói é justamente o Egito. E quando eles destroem o Egito, eles importam do Egito a adoração do Deus Sol. Por isso que nós temos essa adoração venerável, o Dia do Sol por Constantino, que isso é tão antigo que vem desde a época de Moisés. Ou seja, esse Deus que eles adoravam lá, ele tem um reflexo no mesmo dia sagrado hoje que o mundo adota, né, com o domingo ali, com o Sunday, ou seja, o venerável Dia do Sol. Exatamente. Inclusive, quando nós tivemos, a gente vai ver daqui a pouco a mudança de calendário, o calendário juliano, inicialmente, eram todos os dias da semana, eram para divindades planetárias, vamos dizer assim. Então, um deles, inclusive, era a adoração ao Deus Sol. Por isso mesmo que é chamado, né, de Sunday, adoração ao Sol. Muito bem, continuando aqui, nós podemos ir para o primeiro elemento do... Nós tínhamos basicamente dois elementos principais no pátio. Claro, tínhamos a porta de entrada, tínhamos o animal que ia ser dado em sacrifício, mas
Dois elementos eram específicos ali. A bacia com água e o local de holocausto. O que acontecia na bacia com água? O sacerdote, antes de iniciar todo o processo... Se lavava. Exatamente. Sim, Ele ia até a bacia e limpava-se, ou fazia uma purificação. Exato. Seja bem-vinda. Quem é que entrou agora que eu não vi? A irmã? Está só com controle aqui. O nome controle. É a irmã... Eusamar? Oi, Eusamar. Seja bem-vinda, querida. Tudo bom? Oh, obrigada. É que não está aparecendo o nome, eu não estou conseguindo identificar. Entrou mais alguém também. Acho que foi o Yuri que entrou, creio eu. Seja bem-vindo também, Yuri. Então, Eusamar, é exatamente isso que você falou. Ele fazia uma limpeza. Então, era uma espécie de purificação. E aí a gente vai encontrar na tela de vocês, inclusive, deve estar exatamente isso. Mateus 3,16, quando diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, nesse momento, Jesus está se purificando para iniciar o quê? O seu ministério. É tanto que nós temos poucos detalhes da vida de Jesus, da sua pós-infância, vamos dizer assim, né, até um certo ponto, até esse momento. Há uma lacuna. A Bíblia não fala quase nada sobre isso. Mas esse momento ele é muito claramente registrado. O momento em que Jesus entra e se batiza. E o próprio Jesus disse, né? Aquele que não for batizado da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Muito bem. Ele tinha, então, nesse momento, 30 anos, né? Quando foi batizado. Conforme o texto de Lucas 3:23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Portanto, Jesus inicia o seu ministério com 30 anos de idade. Então, simbolicamente, nós temos o momento em que Jesus se batiza como sendo... Eu vou pedir só para alguém que tiver com áudio cortar, porque está dando uma interferênciazinha, pode estar atrapalhando as outras pessoas. Pronto. Aí, quando você precisar, você ativa o áudio e a gente conversa. Muito bem. Nesse momento, então, em que o sacerdote se purificava para começar o seu ofício, é simbolizado exatamente quando o verdadeiro Cristo se purifica para iniciar o seu ministério. Muito bem. E aí... O Cláudio. Pode falar, pastor. Amigo, só uma colaboração interessante. Quando Jesus ele se batiza, ele faz isso justamente para poder dar o exemplo. Não é que ele seja necessário com que ele se batizasse. Diferente dos sumos sacerdotes que existiam no santuário, eles tinham que se purificar, porque eles eram pecadores. Mas Cristo, ele faz isso daqui para apenas dar o exemplo. Então, o batismo de Cristo é um exemplo, é uma jornada que ele fez para poder dar o exemplo para nós hoje também. Então, pelo exemplo. E principalmente para cumprir uma profecia que eu vou já mostrar para vocês. Então, além de, obviamente, ser um grande exemplo para nós, ele cumpre ali exatamente uma profecia que a gente vai já trabalhar ela. Só esperar um pouquinho que a gente já chega nela. Obrigado, pastor. Muito bem. E aí nós temos o altar de holocausto, né? Não precisamos nem entrar muito em detalhes aqui. Aqui era feito o sacrifício. E Jesus, justamente depois de 3 anos e meio, ele se dá em sacrifício para que nós possamos ter a remissão dos nossos pecados. Então, quanto tempo levou para Jesus sair da pia para o altar de holocausto? 3 anos e meio. E sabe o que é mais interessante na Bíblia? É que Deus não faz nada por acaso. Muitos anos antes, 600 anos quase, antes de Cristo sequer ter nascido, já um profeta já recebia orientações exatamente de quando esse momento iria acontecer. Nós encontramos isso na profecia das 70 semanas, Daniel capítulo 9. Apenas para recapitular, alguns que já fizeram o estudo de Daniel vão saber, mas eu vou dar uma pincelada rápida só na parte introdutória dessas 70 semanas. Daniel teve várias visões, e uma delas deixou ele bastante intrigado.
havia um chifre pequeno, e esse chifre pequeno subia, né, ao mais alto dos céus, e lá esse chifre pequeno iria lançar a verdade por terra. E ele iria prosperar, iria dominar os santos por um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. E aí Daniel, no meio, pergunta até quando que isso iria acontecer? E o anjo responde para ele até 2.300 tardes e manhãs. Daniel fica doente, passa um capítulo inteiro ali, alguns anos, e mais à frente, no capítulo 9, isso era no capítulo 8, no capítulo 9, então, vem o anjo e dá a explicação para Daniel. Nós vamos relembrar um pouquinho dessa explicação, apenas para que a gente possa perceber como as profecias se conectam e qual a importância de estudarmos não só as profecias, mas também o santuário. O texto diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Bom, a profecia estava sendo dada para Daniel. Que povo era o povo de Daniel? Judeus. Então, Deus está dizendo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Como nós já estudamos em outros cursos, quando nós trabalhamos profecia, dia se refere a ano. Inclusive, o livro de Ezequiel, capítulo 4, verso 7, nos explica isso. Cada dia por um ano. Então, quando Deus está dizendo, o anjo está dizendo 70 semanas, então nós podemos fazer um cálculo muito simples. Uma semana, 7 dias. 7 dias, 7 anos. Tirando das 70 semanas, uma semana, que eu vou já ler para vocês o texto, eu teria então 69 semanas, 493 anos. Ou, se quiser juntar as 70 semanas, 490 anos. Então, da época de Daniel, que seria dado um determinado início dessa profecia, até a hegemonia do povo judeu, se passariam 490 anos. Olha a continuação, Daniel, verso 25. Li o 24, agora o verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar, no caso restaurar Jerusalém, para a edificação dela, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Assim, se nós pegarmos a história e formos ver quando é que começa o decreto para iniciar a restauração de Jerusalém, nós chegamos ao ano de 457 a.C. Portanto, com o decreto de Artaxerxes, iniciado então em 487, no outono de 457, a restauração de Jerusalém. E aí eu só gostaria de lembrar para vocês que ele fala sobre o Messias. Em algumas traduções você vai ver também o ungido. Segundo a palavra hebraica, Messias significa na realidade o ungido. O que aconteceu no ano 27? Foi exatamente no ano 27 que Jesus é batizado. Vamos fazer os cálculos para a gente poder entender? Se eu pegar 457 anos antes de Cristo, acrescentar 69 semanas ou 483 anos, eu chego exatamente ao ano 27. E aí você pode estar perguntando, mas espera aí, você não acabou de ler que Jesus tinha 30 anos? Como é que ele está no ano 27 depois de Cristo com 30 anos? O que aconteceu para essa data estar assim tão diferente?